Bem-vindos ao vídeo do terceiro e último volume da saga Divergente! Trata-se de Convergente, escrito pela autora Veronica Roth, logo depois da vinheta. Vou resumir essa crítica em uma imagem. Errou feio, errou rude. Isso mesmo, não foi meu livro preferido, não achei um final digno pra série. Na verdade, até que foi um final digno se você levar em conta que a série inteira é o quê? Medíocre. Mas eu vou explicar por quê. Em Convergente, a gente continua acompanhando a saga de Beatrice Pryor. Agora, no final, do segundo livro, em Insurgente, a gente descobre o quê? Que tudo que aconteceu em Chicago, todas as facções, todas essas coisas eram, na verdade, um experimento de alguma entidade X. As pessoas foram colocadas lá em Chicago para poder curar algum mal que existe na humanidade. Só que não explica o que é. A última cena é essa. A galera tá em pânico. Os sem facção tomaram o controle da cidade. A Evelyn, aquela mãe que tinha morrido, mas não morreu do 4, então, agora tá comandando a cidade. E tá nessa bagunça toda. A galera faz o quê? Resolve, vamos sair da cidade. Vamos ver o que tem fora. Já que a gente é um experimento, já que os divergentes existem como a cura que era o que o experimento estava buscando, vamos sair da cidade e ver o que tem. E é nessa pegada que o livro se desenrola. Diferente dos outros dois livros, aqui a gente não tem o ponto de vista apenas da Tris. A gente também tem o ponto de vista do Tobias, o 4. Então, dois pontos de vista, os dois contados em primeira pessoa. E eis a minha primeira crítica à série inteira. Eu não acho que essa série devia ter sido escrita em primeira pessoa. Terceira pessoa teria funcionado 1000 vezes melhor. Ver mais pontos de vista. Utilizar aquele narrador onipresente para poder explicar melhor tudo o que está se passando. Porque a gente fica vendo as coisas só do ponto de vista da Tris, só do ponto de vista do Tobias, e a gente acaba compreendendo as coisas da maneira que eles estão compreendendo. E eles estão sempre mais errados do que certos. Então é muito frustrante essa coisa de tentativa e erro deles. E assim como no segundo livro, esse livro aqui é um grande festival de sentimentos que vão, que voltam, que dão a volta e vai pro lado, vai pro outro. Sentimentos conflitantes, sentimentos confusos, o que eles querem, o que eles não querem. E sabe, chega um momento da história em que não é isso que você quer saber, o que você quer é o quê? Que a história ande, que a narrativa vai pra frente. Mas não, a gente fica parado no mesmo ponto, acompanhando a Tris com seus sentimentos e agora o Tobias com seus sentimentos. Eu vou ser sincero, quando eu fiquei sabendo que existia ponto de vista do Tobias aqui no livro, eu falei, agora sim pode ficar mais interessante. Talvez seja uma lufada de ar fresco pra gente poder ver as coisas sob uma nova ótica. Mas não, ele é tão chato quanto a Tris. Em um balanço da série inteira, eu acabei pensando o seguinte, Divergente, ele é um livro bom, levou 3 troninhos, entendeu? Ele te engana a achar que vai valer a pena continuar lendo. Daí você tem Insurgente. Insurgente, como eu falei na outra resenha, gente, na outra crítica, 80% do livro é baboseira, é chatice. Chega no final, as coisas começam a andar, fica legal, daí você fica animado. Tipo, eu demorei 2 meses pra ler 80% de Insurgente e 2 dias pra ler os outros 20%, porque daí sim fica legal. Convergente é inteiro chato, eu não consegui gostar. E não foi só esse festival de sentimentos da Tris e do Tobias que me irritou. As explicações que a Veronica Roth criou do que é esse experimento, do que são esses cientistas, não me convenceu. Eu acho que existe um trabalho de um autor de criar uma história e se manter consistente nessa história, mesmo que haja reviravoltas no meio do caminho. Só que no primeiro livro você tem o quê? A cidade de Chicago e as 5 facções. No segundo livro você destrói essas facções, você destrói a ideia de Chicago para uma coisa nova. E no terceiro livro você destrói ainda mais tudo que foi criado para uma explicação que para mim foi sem pé nem cabeça. Eu esperava que houvesse uma consistência na história, sabe? Pega, digamos, Jogos Vorazes, entendeu? A história é super consistente em si. Já existe todo o passado de Panem, existe os Jogos Vorazes, a rebelião é construída do começo ao fim. Aqui, na verdade, você pega, cria uma história no primeiro livro,
descarta essa história do segundo livro pra criar uma nova história e descarta essa história do terceiro livro pra criar uma história maior ainda. E, honestamente, eu não achei que foi uma sacada inteligente da Veronica Roth tudo que ela criou em Convergente. Não acreditei, achei baboseira, as pessoas iam falando, e eu pensando, ok, chato, boring. E sinceramente não foi nada que eu já não suspeitasse antes. Então assim, nem o fator surpresa eu tive. E daí você pode falar, ah, Gabriel, como você não ficou surpreso, significa que a história de fato estava se desenrolando da maneira que você esperava que ia se desenrolar. Só que na verdade eu tava indo pelo caminho ruim, entendeu, gente? Eu tava pensando, ok, qual que é o pior ponto que a história pode levar, entendeu? E foi o que aconteceu. Se você pegar de Divergente, Insurgente e Convergente, sim, dá pra dizer que houve desenvolvimento de personagens no que se trata da atriz e do 4. A atriz mais do que o 4, porque a atriz, eu falei, ela é burra quando ela quer, mas ela tem uma certa sagacidade. O 4 eu decidi que ele só é burro mesmo. E ela se desenvolve muito bem. A atriz é uma personagem muito bem desenvolvida, ela tem uma história, você entende qual que é a linha de pensamento dela, você vê como ela vai crescendo e ficando mais desconfiada ou confiando, entendeu? Você consegue entender de onde vem esses sentimentos dela. O 4 não, o 4 ele tem aquela história dele, ela tá cimentada em pedra praticamente, e assim, o único momento em que ele de fato vai se desenvolver é no final do livro, que eu não vou contar porque é spoiler. E essa é a triste verdade, gente. Eu não consegui entender como é que a saga em si ganhou tanto status perante os fãs. E super respeito quem gosta, nada contra, mas realmente não foi minha leitura preferida. Não acho que a Veronica Roth tenha tocado em nenhum assunto que fosse pertinente para a sociedade atual. Eu acho que ela criou a história dela, o mundo dela, mas resolveu não se espelhar na nossa realidade a ponto de contar algo que fosse relevante e que vai perdurar nas próximas gerações, como alguns dos livros que a gente já leu. Fiquei sabendo que vai lançar um quarto livro, na verdade uma frequência, né, com histórias do Tobias. Não tô nem um pouco interessado em ler. E no final, tudo que eu consigo tirar de toda a trilogia é que a Veronica Roth tentou falar pra gente se amar como nós somos, pra aceitar os nossos defeitos e as nossas qualidades, e aceitar os defeitos dos outros e as qualidades dos outros. Essa acho que é a maior mensagem que ela tentou passar com a trilogia, mas acho que não teve força o suficiente pra entrar no meu coração. E na real, assim, boa parte da culpa disso é a maneira que ela fez isso, porque a história em si foi tão farfetched que perdeu impacto. Afinal, Convergente vai levar 2 troninhos! E é isso. A quem se interessar, logo depois dos créditos, vai ter eu falando a respeito de um spoiler. Então, se você já leu o livro, quer saber, ou se você não leu, mas quer saber de qualquer maneira, segue lá depois da vinheta que vocês verão. Obrigado por acompanhar até aqui. Imagino que eu vou receber vários comentários de pessoas me xingando porque fiz resenha inferninho de Convergente, mas é a minha opinião, entendeu? Ninguém pode mudar isso e vocês têm que aceitar e me engolir. Então, se você gostou, clique em gostei. Se é novo no canal, se inscreva! Conheça também o nosso site, cabinoliterária.com.br, e o nosso podcast, Literacast, que tá lá dentro do site. É só você procurar que você encontra. Ok? Aquele beijo! Então coloco o spoiler aqui. E quem já leu sabe que a atriz morre no final. Eu fiquei sabendo isso bem antes de ler o segundo livro. Até fiquei frustrada, mas pensei, putz, cara, ela morre no final, então pode ser alguma coisa legal. E isso me incentivou um pouco mais a ler. Daí fui, li, ela morreu. De uma maneira boba, ridícula. Não entendi, entendeu? Achava que ia ser uma coisa apoteótica e acabou sendo uma grande decepção, sabe? Na hora que ela morreu eu pensei, ok, amiga, vai longe, né? E daí o que acontece? Se você leu Harry Potter, tem o último livro lá, o encontro do Dumbledore com Harry Potter em King's Cross. E, parece que a Veronica Roth resolveu copiar isso na cena da morte da Beatrice, porque a mãe dela aparece numa alucinação, elas conversam, elas se abraçam, e daí ela morre, e daí eu fiquei, para com isso, mata logo essa menina! Pra quem enrola tanto? Não amo tanto a personagem assim, a ponto de achar isso uma coisa emocionante.